Hoje à tarde, na CPI da pandemia, nós tivemos o depoimento do ex-ministro Nelson Teich, na condição, claro, de testemunha. Foi um depoimento bem diferente do depoimento de Mandetta, o que é óbvio, Teich tem todo um estilo próprio, diferente do estilo de Mandetta, mas foi um depoimento que afundou ainda mais Bolsonaro nessa CPI. Se Mandetta foi uma metralhadora giratória atirando para todos os lados, Teich, no seu estilo, mais contido, mais calmo, menos político, podemos dizer assim, foi preciso como uma mira de um sniper. Atacou os pontos que precisavam ser atacados, trouxe as informações que precisavam ser trazidas e complicou ainda mais a situação do Bolsonaro, e eu vou explicar agora. Sempre temos que lembrar que essa CPI não é uma CPI para investigar corrupção, ela é uma CPI para investigar conduta. Ela é diferente de todas as outras que nós tivemos na nossa história. E qual é a conduta que a CPI está avaliando? A conduta que a CPI está avaliando é se o Bolsonaro agiu de modo intencional, com dolo, para nós chegarmos aos mais de 400 mil mortos pela Covid-19 que nós temos, e esse número está aumentando. Então é isso que a CPI quer avaliar. Se o Bolsonaro teve a intenção, agiu com negligência ou qualquer outro adjetivo que você queira utilizar para chegarmos nesse número. E os depoimentos, eles começam a ser colhidos para começar a preencher esse quebra-cabeça. O depoimento do Mandetta, que foi o primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro, foi importante para avaliar alguns pontos. Primeiro deles, a negligência de Bolsonaro. Se ele sabia que o país chegaria no número de mortos que nós estamos hoje e se ele fez algo para evitar isso. Esse é um ponto. Segundo ponto, a cloroquina, ou a utilização de medicamentos sem a comprovação científica para o tratamento da doença. E o mais importante, se Bolsonaro fez uso da tese equivocada da imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? É as pessoas se imunizarem de modo natural pela doença. E o que significa se imunizar de modo natural? As pessoas pegarem o vírus, se contaminarem com o vírus. Então nós queremos saber se o Bolsonaro trabalhou em favor dessa imunidade de rebanho. Se tudo que ele fez para retirar o uso de máscaras, para combater o uso de máscaras, para promover a aglomeração, era para promover a imunidade de rebanho, que o próprio Nelson Teich falou hoje que é um erro. Então o depoimento do Mandetta foi para pegar esses pontos. O depoimento do Nelson Teich hoje foi para entender outros pontos, a vacinação e também a cloroquina, porque foi o motivo que fez Nelson Teich sair, pedir demissão do Ministério da Saúde. Com relação à vacinação, o Nelson Teich pôde contribuir muito pouco, porque como ele ficou apenas 30 dias como ministro da Saúde, ele teve algumas pequenas tratativas, solicitou testes, coisas do tipo, mas ele não iniciou negociações. De fato, o depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, vai ser importante na parte das vacinas. Mas Teich foi muito cirúrgico a respeito da cloroquina. E é uma característica interessante do depoimento do Teich que ele tentou se mostrar técnico, e ele foi técnico em todo momento do seu depoimento. Foi alguém bastante equidistante, seja da oposição como também da situação. E essa situação, essa posição do Nelson Teich, que no início poderia beneficiar Bolsonaro, ela acabou se mostrando bastante maléfica para a situação atual do presidente da República. Por que ela poderia ser benéfica para Bolsonaro? Porque Teich, ao se colocar como alguém técnico, teve um contraste muito grande com Mandetta, que pareceu alguém muito mais político. Então, como Teich opinava? Quando faziam alguma pergunta mais subjetiva, ele evitava fazer qualquer tipo de conjectura para o futuro ou uma situação que poderia ter acontecido se uma atitude diferente tivesse sido tomada. Ele evitou esse tipo de declaração, esse tipo de posição. Quando foi indagado a respeito de estudos, sejam eles quaisquer que fossem, ele falava, olha, eu preciso ver o rigor metodológico desse estudo que está sendo apresentado para mim. E quando falavam de tratamento precoce, ele sempre falava, olha, medicina tem isso, tem aquilo, então ele foi muito técnico, diferente do Mandetta. No início, ele começou a passar a imagem que Mandetta era político demais. Porém, esse aspecto técnico do Teich mostra que o Bolsonaro está perdido do ponto de vista político e também do ponto de vista técnico, que a cloroquina e hidroxicloroquina não tem eficácia. Não adiantaria Bolsonaro ficar receitando esses medicamentos, inclusive com dinheiro público. E o próprio senador Otto Alencar fez algumas
interrupções e colocações muito bem feitas quando os governistas começaram a falar de tratamento precoce, trazendo dados, médicos, cientistas. O Luiz Reins, senador ali, passou uma vergonha. E o senador Otto Alencar, que é médico, Luiz Reins é agrônomo, e o Otto Alencar falou o seguinte: olha, você é agrônomo, mais ou menos assim, se é agrônomo, fique quieto, você não tem que falar de medicina, entendeu? Tem que receitar já que você está sugerindo que vacinas sejam produzidas em laboratório animal, que a gente receite uma aftosa para você. Falou dessa forma. Se eu sou o Luiz Reins, já alguém com uma senioridade, eu pediria a renúncia do meu cargo. Mas enfim, foi tocado bastante nesse ponto. Só que o que aconteceu, pessoal, e por que o depoimento do Taishi afunda ainda mais Bolsonaro? Porque, como eu falei no meu vídeo hoje pela manhã, a CPI está preparando uma bala de prata. Os governistas eles querem dizer que no ponto da cloroquina que o Bolsonaro não teve dolo, que era o único medicamento e que nós não podemos criminalizar isso porque o médico ele tem autonomia, que não é uma autonomia ilimitada, como o próprio Taishi falou. Só que o senador Alessandro Vieira, ele está trazendo uma argumentação muito boa, falando do seguinte: olha, o médico ele tem autonomia para receitar o que ele quiser, mas um medicamento sem eficácia não pode ser usado como política pública de governo. E o Nelson Taishi mostrou que houve uma forte tentativa por parte do governo federal, por parte do presidente Bolsonaro, que a cloroquina fosse usada como política pública de enfrentamento da Covid. Ele falou isso. Não houve nenhum tipo de intromissão do Bolsonaro a respeito do Ministério da Saúde, não houve esse tipo de intromissão. Apenas, e aí que está a questão central, o Bolsonaro havia uma certa insistência para que o Ministério da Saúde recomendasse cloroquina. E aí o Nelson Taishi falou o seguinte: olha, isso fere os meus preceitos éticos, eu não posso ficar aqui, fere a minha moral, eu não posso receitar um medicamento que tem mais malefícios contra benefícios que não são comprovados, então eu não posso fazer isso, eu não admito, e ele pediu a sua demissão. Taishi também falou que essa insistência com a cloroquina tirava-lhe a autonomia para agir como ministro da Saúde. Então ele foi muito categórico nesse ponto. Bolsonaro tinha uma defesa da cloroquina e havia uma espécie ali de Ministério da Saúde paralelo. Pessoas com que Bolsonaro se aconselhava para tomar as suas decisões do ponto de vista da saúde. Taishi não participava dessas reuniões e era até inclusive surpreendido com algumas decisões que vinham de Bolsonaro. Então Bolsonaro passava por cima dos seus ministros, passou por cima do Mandetta, passou por cima do Taishi, fazendo inclusive reuniões secretas e tomando decisões à revalia do ministro Nelson Taishi. Então esse foi o tiro de sniper que o Nelson Taishi deu em Bolsonaro. Não é algo assim, como eu posso dizer, é diferente do Mandetta, mas é algo tão pontual a respeito da cloroquina que ele afunda ainda mais Bolsonaro, e Bolsonaro já está na cova. Fica muito difícil para defendê-lo. Os senadores governistas tentaram hoje, foram inclusive melhores do que foram ontem, porque ontem foi assim uma vergonha, um fiasco, um passeio. Houve até um episódio ali que o senador Ciro Nogueira fez uma pergunta ao Mandetta. O Mandetta falou o seguinte para ele: olha, o ministro Fábio Faria me mandou essa pergunta ontem. Na hora que foi responder, ele apagou. O Bolsonaro ficou super nervoso e, para mostrar como o governo está enfraquecido, o senador Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, não estava presente na comissão, não era nem o titular, nem um dos suplentes. Ele foi escalado para ser suplente, porque ele tem uma boa oratória, está tentando defender o governo da forma como ele pode, mas fica muito difícil, porque os colegas governistas dele são muito fracos. Os argumentos são ridículos, fracos, facilmente refutados, é coisa assim, é teoria da conspiração, notícias de WhatsApp, sabe? É uma vergonha, não tem como sustentar esse tipo de argumentação. E o Taishi hoje, mais uma vez, foi preciso. Se a CPI queria saber se o Bolsonaro ele agia com a tese da imunidade de rebanho e defendendo a cloroquina, o Taishi hoje mostrou. E ele até mesmo falou: olha, nunca veio nada para mim a respeito de imunidade de rebanho. Isso é um erro, porque nós não atingimos imunidade de rebanho de modo natural. O que ele quer dizer? Pelo contágio. Nós só atingimos a imunidade de rebanho ou a imunidade da população com a vacinação. Isso o Taishi foi muito preciso. Então assim, nós temos que sempre interpretar o estilo da pessoa que está ali prestando o depoimento. Taishi não é político,
ele se propôs a fazer um depoimento técnico, não entrou em nenhuma questão técnica, em divididas técnicas, ele explicou alguns procedimentos científicos para os deputados, para os senadores governistas que ficaram um pouco confusos. Ele explicou isso, se mostrou contra a cloroquina, falou que não receitaria porque é um medicamento que não tem eficácia, se mostrou contra também a imunidade de rebanho. Mas principalmente na parte da cloroquina, Taishi bateu mais um prego nesse caixão bolsonarista. Mas eu gostaria também de saber a opinião de vocês, claro, os pontos de vista são sempre muito importantes, principalmente os pontos de vista diferentes. Então coloquem aqui nos comentários. Daqui 15 dias nós teremos a presença do Eduardo Pazuello e esse é um depoimento imperdível. Então nós vamos ficar muito ligados, ative as notificações e também me sigam lá no Twitter, @profileo_oficial.